Muito bem, com alegria estamos aqui e eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus falou de uma forma muito especial no meu coração ontem à noite e eu quero estar compartilhando com você. Eu quero estar falando na passagem do cego Bartimeu, quando Jesus recupera a visão dele. Mas eu quero trazer isso para o contexto da família. Então, no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, diz o seguinte: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. E lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Muito bem, este texto nos faz meditar sobre as questões dos impedimentos, aquilo que tem na nossa vida, que vai surgindo ao longo da nossa vida, tentando nos impedir de alcançar bênçãos que Deus tem para nós, seja para nós individualmente ou para a nossa família, em qualquer área. Aqui essa história vai nos falar de um homem que o sonho dele, a bênção que ele precisava, era a cura da sua cegueira. A Bíblia deixa bem claro que ele era cego e que ele ficava na beira do caminho a mendigar. Mas a Bíblia vai nos mostrar que, embora muita coisa pudesse impedir aquele homem de alcançar a sua bênção, de ter o seu sonho realizado, se ele tivesse coragem, se ele tivesse determinação para enfrentar os impedimentos, ele conseguiria alcançar a sua bênção. E eu quero compartilhar exatamente essa ideia com você hoje. Deus tem coisas grandes para a minha e a sua família. Deus deseja abençoar a nossa casa. Mas isso não significa que não teremos empecilhos, que não teremos impedimentos, que não teremos dificuldades para alcançar aquilo que Deus se propõe para nós. É necessário que nós, assim como o cego Bartimeu, tenhamos coragem de enfrentar, saber, o sonho é meu, o desejo é meu, a família é minha, eu quero a minha bênção, então eu vou enfrentar os impedimentos, aquilo que está atrapalhando, e vou trazer a bênção para minha casa, vou trazer a bênção para minha família. Os evangelhos, essa história é narrada por 3 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E eles relatam esse milagre, mostrando algumas personagens ou grupo de personagens que normalmente nós vamos ter que nos enfrentar com ele, estar de frente a frente com eles na hora de receber a nossa bênção. O primeira pessoa aqui, o primeiro personagem é Jesus. Nós temos que ter o foco que ele é o personagem principal para alcançarmos a nossa bênção. O segundo personagem é o próprio Bartimeu, aquele que teve coragem de enfrentar os impedimentos. A multidão, que era formado por 3 grupos, grupo de críticos, grupo de opositores e grupo de ajudadores. E o quarto grupo formado pelos discípulos. Vamos analisar cada um deles. Quem sabe você vai identificar pessoas como esses personagens ao longo da sua história. Primeiro vamos ver Bartimeu. Bartimeu era alguém que precisava de um milagre. Era alguém que precisava de uma cura, que precisava que algo de muito grande acontecesse na vida dele, um milagre mesmo.
Ele era cego, era mendigo, era uma pessoa que não tinha valor social, era alguém que estava renegado à beira do caminho. A Bíblia nos diz que ele estava sentado à beira do caminho. Só que onde ele estava, ele sonhava. Onde ele estava, ele almejava receber uma bênção. E aí o Evangelho vai nos dizer que ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Aquilo despertou nele o interesse. Ele já havia ouvido falar do poder de Jesus, daquilo que Jesus podia fazer. Ele reconheceu que era a sua oportunidade. E eu quero te dizer que você também tem que estar atento. Vai chegar o momento que é o momento do seu milagre. Vai chegar o momento que é a sua oportunidade para que você se levante e faça o seu milagre acontecer. Ele tomou uma atitude. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem, você ouviu eu lendo, que aquele homem clamou e clamou em alta voz. Que ele venceu as dificuldades. Ele tinha como dificuldade a cegueira, porque ele não estava vendo Jesus, ele não sabia nem por onde gritar, ele não sabia se a sua voz alcançaria o lugar que Jesus estava. Ele tinha entre ele e Jesus uma grande multidão. Havia um barulho muito grande, porque a Bíblia diz que era uma grande multidão. E então fazia um barulho muito grande. Ele precisava de gritar muito alto para que a voz dele chegasse até Jesus. Além disso, havia no meio da multidão pessoas que queriam fazê-lo calar. Pessoas que mandavam ele calar, dizendo para ele calar. Mas quanto mais faziam isso, ele gritava mais alto. Ele não deu ouvido para o barulho. Ele não deu ouvido para a voz dos opositores. Ele sofocou. Eu tenho um desejo, um sonho, uma necessidade. E Jesus é quem pode resolver isso. E agora chegou a hora. Esse é o meu momento. Então ele não deu ouvido e gritou. O segundo personagem que nós vamos ver aí é Jesus. Quem sabe você está se identificando com Bartimeu. Quem sabe é um filho seu. Quem sabe são as suas finanças. Quem sabe uma área da sua vida está como Bartimeu, na beira do caminho, fadada ao fracasso. Mas chegou a sua oportunidade. Jesus está passando pela sua casa. Você está ouvindo esta mensagem. Chegou o seu momento. Quem era Jesus? Jesus era o personagem que podia trazer a bênção para Bartimeu. Mas ele estava rodeado pelos discípulos, rodeado por uma grande multidão. Mas apesar de tudo isso, do barulho, da multidão, dos discípulos, apesar de tudo isso, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. E essa é a nossa alegria e a nossa esperança. Nós temos um Jesus que pode nos ouvir a despeito dos ruídos em volta de nós, a despeito das vozes em torno de nós, a despeito de tudo aquilo que quer nos fazer descrer. Não lutar. Jesus está pronto para nos ouvir e a palavra dele diz: entra para o teu quarto, fecha a porta, clame ao Pai do céu que te vê em secreto, que te ouve e te responde. Então é necessário clamar. Bartimeu, ele tinha que clamar muito alto e ele não mediu esforços para isso. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ouve a voz de Bartimeu, ouve o pedido de Bartimeu, ele para a multidão. E isso me emociona, saber que nós temos um Jesus que é capaz de parar multidão, que é capaz de parar o céu, que é capaz de parar o sol, que é capaz de parar tudo para ouvir um filho que clama por ele. Que nós tenhamos essa disposição de Bartimeu de clamar, porque Jesus tem disposição de nos atender. Ele parou a multidão. E eu acho lindo que ele para a multidão e diz para alguém: chame Bartimeu, chame ele, traga ele aqui. Ele interessou-se por Bartimeu. Ele interessou pela necessidade de Bartimeu. Bartimeu dizia: tem misericórdia de mim.
E ele diz para eu ter misericórdia porque ele necessita de alguma coisa, deixa ele vir até mim. E nós vamos perceber que quando Bartimeu chega perto de Jesus, Jesus inicia um diálogo com ele. Às vezes Jesus está esperando você clamar porque ele quer falar com você. Não precisa de intercessores entre você e Jesus, entre eu e Jesus. Ele nos ouve. Pode ter uma multidão tentando impedir, pode ter muitos barulhos tentando impedir, mas Jesus está interessado em ter um diálogo, uma conversa comigo e com você. Ele quer conversar com você. Normalmente a gente vê pessoas dizendo, ore por mim, ore por mim. Tudo bem, eu também peço, eu também gosto que as pessoas orem por mim, eu peço que orem. Mas é necessário que eu também ore, porque Jesus quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele te ouve. E a Bíblia vai nos dizer que Ele chega para Bartimeu e diz, o que você quer que eu te faça? E essa é a pergunta de Jesus para você hoje. Qual é o problema da sua casa? Qual é o problema da sua família? Qual é o seu problema? O que você quer que Jesus faça para você nesse dia? Bartimeu contou para Jesus, ele disse, Senhor, que eu veja, Senhor, eu quero ver, eu desejo ver. Bartimeu não pediu riqueza, não pediu posição social, não pediu nada, ele pediu aquilo que ele mais necessitava, ele queria ver. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles chamam Bartimeu, ele lança fora a capa. Às vezes tem muita coisa nos impedindo de chegar a Jesus. Tem muita coisa, muita bagagem que estamos carregando sobre os ombros. Muita coisa com as quais estamos nos preocupando. Está tomando o nosso tempo. E nós não estamos tendo tempo de ir falar com Jesus. Não temos tempo de ver que Jesus está próximo de nós. Que Ele está passando na beira do caminho onde estamos. Pronto para nos ouvir. Bartimeu lança fora a capa, simbolizando, largou tudo de lado, deixou tudo de lado. O que ele queria era a bênção que Jesus tinha para dar para ele. E ele foi até Jesus. A Bíblia vai nos dizer que além de lançar a capa, ele se levantou, ele não ficou prostrado, ele não ficou esperando os outros fazer por ele. Ele se levantou e foi ter com Jesus. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Jogue fora todos os impedimentos, todos os embaraços. Se não me engano é Paulo numa das suas cartas diz, lançando fora todos, vencendo todos os embaraços, todos os empecilhos. E prossigamos, vamos até Jesus. Bartimeu fez isso. Ele foi até Jesus porque ele sabia que Jesus tinha o que ele necessitava. Depois nós temos um terceiro grupo que é a multidão. A multidão é formada por 3 grupos de pessoas. Primeiro, os opositores, aqueles que mandavam ele calar, não importuna o mestre, cala a boca, fica quieto. Tem muita gente dizendo para você, não adianta, Deus não vai te ouvir, não adianta, esse problema não tem mais solução, Deus não vai mais resolver. Vai sim, esses são os opositores da multidão, não dê ouvido a eles. Continue clamando, continue pedindo, Deus tem algo para fazer por você. O segundo grupo é o dos espectadores, aqueles que só querem ver o circo pegar fogo, mas não fazem nada. Está ali para presenciar. Se acontecer um milagre, oba! Se acontecer uma tragédia, nossa! Estão na beira do caminho observando o que está acontecendo. E o terceiro grupo são os dos ajudadores. Jesus contava com alguém que ele pode dizer, vai lá, chama ele. Tem alguém que está na posição que Deus está colocando para dizer para você, vai clamar, busque, Deus tem algo para te dar. Deus quer resolver o seu problema, Deus te ama, Ele está pronto para te ajudar, anima, Ele te chama. Eu estou aqui nesta manhã para dizer isso para você, tem bom ânimo, levanta, Ele te chama. Bartimeu tinha convicção de fé, ele sabia quem era Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus e aí ele grita. Você também sabe quem é Jesus, você também sabe do poder que Jesus tem, você também precisa saber que Jesus
está interessado no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, muito mais do que você. Se tem alguém interessado em restaurar, curar e abençoar a sua casa, a sua família, esse alguém é Jesus. Portanto, grite a Ele, clame a Ele, converse com Ele como fez Bartimeu. Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia que Jesus era o Messias prometido. Nas profecias, nos profetas, dizia que ia nascer o descendente de Davi. E ele seria o restaurador de Israel. Bartimeu clama pelo filho de Davi. Depois ele disse: mestre, que eu veja. Ele reconhecia o poder, a soberania de Jesus. Jesus compreende tudo e abre os olhos de Bartimeu. Eu quero te dizer que Jesus é o Salvador. Para Bartimeu, ele era o filho de Davi, o restaurador de Israel, aquele que viria para sentar no trono. Mas para você, eu quero te dizer, ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que morreu na cruz para te salvar, para te levar para o céu, mas também para te ajudar a enfrentar os empecilhos, os embaraços, para vencer os problemas desta vida, para abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e está pronto para ouvir o seu clamor também. Jesus abriu os olhos do Bartimeu e quer abrir o seu também, para que você veja a esperança que há em Cristo Jesus, para que você veja a salvação que há em Cristo Jesus. Ontem à tarde, eu fui em um supermercado, e quando eu estava indo embora, eu comecei a pensar nas pessoas, nas situações, na vida, e comecei a pensar como as pessoas erram por se distanciar umas das outras. Às vezes nós temos alguém na nossa família, na nossa vida, que pode ser o nosso abençoador, que é aquele que tem condição de nos abençoar, de ser bênção na nossa vida. Mas às vezes nós afastamos, nós que não queremos ficar perto dessas pessoas e perdemos a bênção, porque ficamos longe daquele que é o nosso abençoador. Ficamos passando necessidades, humilhação, carências, porque não queremos nos humilhar e aproximar daquele que é o nosso abençoador. Quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo ministrou no meu coração: desta mesma forma são vocês quando se afastam do Pai. Deus é o Pai amoroso que tem todas as bênçãos para nos dar, mas Ele está esperando que eu e você clame por Ele, que eu e você fale com Ele, dizer: Pai, eu estou precisando, Pai, eu quero, Pai, eu necessito, Pai, a minha situação é esta e esta. Mas às vezes nós não fazemos isso com Deus. Da mesma forma, às vezes é nossos filhos conosco, não tem coragem de chegar em nós e explicar a situação, pedir ajuda, e estamos esperando que eles venham até nós. E às vezes quando eles vêm, nós estamos prontos para abraçar, prontos para ajudar. Assim é Deus conosco. Ele está esperando nós gritarmos, Ele está esperando nós darmos o primeiro passo, caminharmos até Ele e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha casa, da minha família, do meu casamento. Tem misericórdia das minhas finanças, me ajude. Quando nós clamamos, Ele para a multidão. Ele para tudo, Ele ouve a nossa voz. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente. Você pode me dizer: Maura, mas se Ele é onisciente, por que eu tenho que falar? Porque Ele quer que você peça. Porque Ele quer que você demonstre que é a Ele que você está buscando. Se Ele te der sem você pedir, você vai achar que é mérito próprio. Você vai achar que é bondade, que é sabedoria sua. Mas não é, é a bondade dEle. É a graça dEle, é a misericórdia dEle. Jesus dá para Bartimeu aquilo que Bartimeu pediu, dá a salvação. Só que é interessante que quando Jesus dá a visão para Bartimeu, ele vê Jesus, ele vê o Mestre, mas ele vê também o Salvador. A Bíblia vai dizer que a partir daquele momento ele seguiu Jesus.
Quando nós recebemos a bênção do Senhor, nós passamos a segui-lo. Porque a bênção maior que pode existir é a salvação da nossa alma. E quando nós abraçamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a segui-lo, passamos a obedecê-lo, passamos a viver de acordo com os propósitos e a vontade dele. E eu queria trazer nesta manhã esta mensagem para você. Por maior que seja o problema da sua casa, vá para o seu quarto, enfrente os embaraços e os empecilhos, fale com Jesus, permita que Ele ministre na sua vida a cura, a visão, a libertação, a restauração que você precisa. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus fale melhor ao seu coração e saiba que Ele é o Pai que tem todas as bênçãos para te dar, mas está esperando você pedir. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.